Direto da Escola de Música Tom Maior, aqui em Canoas, hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu grande amigo Jader de Lara, um entusiasta da música, compositor, cantor, diretor musical e um grande homem de Deus que vem compartilhar suas histórias conosco hoje aqui. Jader, obrigado por estar aqui, mano. Eu agradeço, André. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir de alguma maneira, assim, né, com o teu trabalho aí, que é admirável. Que isso, cara? Tá louco? Eu te agradeço a paciência, viu? A gente marcou, uma vez não deu, e aí tu se dispôs a estar de novo aqui, né, cara? Queria te agradecer mesmo. Não é sempre que a gente encontra alguém paciente que entende, né, que os horários às vezes não fecham e continua disposto. Sim, é uma realidade, né? Crise de horário é um desafio. É, isso aí. Cara, me conta um pouquinho da tua história. Como é que aconteceu com tua adolescência, tua infância? Não somente com música, né? Porque eu sei que tua música é mais do que um hobby, né? É profissão e é uma paixão e uma vocação que tu tem, né? Também, de Deus, um dom, né? Um talento que é muito desenvolvido por ti. Mas conta um pouco da tua história como pessoa, assim. Teu nascimento, como tu cresceu, tua família. Claro, a minha família é da fronteira, de Livramento. Daí o pai e a mãe são de lá, né? E, enfim, o pai sempre gostou de dirigir caminhão, ônibus. Daí ele veio pra... A história eu sei por cima, assim, que daí eu acho que eu e meu irmão já éramos nascidos, né? Uhum. São 6 irmãos, né? Nessa época eram 6 irmãos. Eu tive que aumentou depois um pouco ainda. E daí, provavelmente, eu acho que era eu e meu irmão que éramos nascidos, né? E minha irmã, provavelmente, também. Que daí é meu irmão mais velho, eu... Daí tem 4 irmãs numa escadinha daí, né? Tipo, 1 ano de diferença, 2 anos. Daí eu sei que sempre teve isso, né? De o pessoal sair mais do interior e vir pra capital atrás de oportunidade, de trabalho. Alguma coisa assim. Então o pai veio pra essa questão de ser motorista de caminhão, né? De gostar de viajar e tudo mais. Daí eu sei que ele veio pra cá, ficou um tempo aqui. Depois a gente veio também, ele arrumou lugar pra gente ficar aqui. Tem alguns tios dele que moram pra cá. Então esse é mais ou menos o início, assim, né? Tem a questão também enfim, a gente tem essa raiz, né? E essa fé que a gente professa, cristã, né? Sim. E o pai e a mãe, na época, assim, a família dele... O pai sempre da Assembleia, assembleiana, assim. Sempre foi. Sempre foi. Na verdade, nessa época, assim, né? Depois as coisas vão mudando. Vão mudando. Eu acho que é interessante, né? Porque a cabeça das pessoas não muda, né? O pai, se tu parar pra pensar, ele sempre foi um assembleiano, assim, sempre... Com esse pensamento, assim, O meu pai também sempre foi tradicional. E é difícil mudar. É. E daí a mãe da Brasil para Cristo. Ah! Lá em Santana do Livramento. Olha aí! Daí eles se conheceram e tudo mais. E daí, um tempo, eles ficaram fora, assim, da igreja. Né? Quando eles vieram pra cá, daí as coisas começaram a se encaminhar, assim. Que daí eu vou lembrar ali dos meus 5 anos, talvez. 5, 6 anos. Puxar um pouquinho pra trás, porque eu lembro mais de coisas dos 6 anos, assim. Gente, que daí as coisas vão acontecendo. Daí a gente tá aqui, o pai compra uma casa, Namorado do Vale, a gente vai morar ali. Namorado do Vale? Vocês foram morar, teus pais moram ainda até hoje? Não. Ali, cara, eu gosto do Namorado do Vale, né? Eu também, cara. Sempre gostei. Sempre gostei dali também. Porque daí tu acaba comparando com outros lugares da região ali, né? E pra mim, eu gosto muito dali. E tem tudo ali também, né? Tem tudo ali. Eu morava bem na frente do posto de gasolina da Rondon ali. O antigo, né? No Borges ali. Pô, cara, ali tudo. Tem tudo que tu precise. Daí a gente morou muito tempo ali, cara. Daí nessa época que a gente tava morando no Namorado do Vale, que a gente não foi direto pra ali. A gente foi em outra casa do Namorado do Vale. Depois o pai foi comprar... Aquela época... Na verdade, eu vou falar aquela época, mas se compra hoje ainda a chave, né? Daí eles compraram a chave da casa ali. Então, o que eu sei... Porque, né, na verdade, não vou lembrar disso, né? Mas eu sei que daí eles estavam procurando igrejas, né? Não, vamos visitar a Assembleia, então, os dois, né? Vamos visitar a Assembleia. Eles foram à Assembleia ali na Fátima. Tá. Daí conheceram também a Brasil para Cristo, ali na Fátima também, com o pastor Lauro, né? E a Assembleia quem era, tu lembra? Não lembro, cara. Não sei se era o pai da Fernanda. Acho que não, né? Acho que não, acho que ele é mais recente, né? Apesar dele estar bastante tempo lá. Eu não lembro. Até porque eu não conheço a história da Assembleia. Se perguntar para um assembleiano das antigas, ele fala, não, tal pastor, né? E daí, eles gostaram muito, assim, aquela coisa de se identificar, né, com a igreja ali da Brasil para Cristo. Daí eles gostaram da igreja. E eu lembro que aos 6 anos, mais ou menos, eu estava frequentando a igreja com eles ali. Uau, cara, que legal. Daí já éramos entre 5, 6 irmãos. Já 5 ou 6 irmãos já tinham nascido todo mundo já. Que legal. E quando é que tu teve o teu encontro com Deus?
Tipo assim, porque criança a gente ainda não discerne bem, né? A gente segue o Deus dos nossos pais, né? Mas aí quando a gente encontra o nosso Deus, assim, é diferente, né? Quando é que tu teve o teu encontro, assim? Já foi cedo, assim, com 7, 8 anos ou demorou um pouquinho? Eu não sei, assim, porque talvez tenham fases, né, de Isso. encontros, não sei se seria certo falar assim, Interessante isso. mas eu lembro, assim, que aos 6, 7 anos, eu assistia... Tá, tô mudando um pouco a resposta, mas eu acho que tu vai entender. Aham. Tu vai entender. Porque daí tinha o grupo de louvor lá, eu lembro que era o filho do pastor, daí tinha o sobrinho do pastor que tocavam lá. Aham. Cara, e daí tinha a outra filha do pastor também que cantava. Tinha uma banda, assim, né? E eu com essa idade, assim, eu lembro de uma vez que eu fui na igreja e tinha uma igreja pequena, de certa forma, assim, não sei se 100 membros na época, assim, um pouquinho mais. Não sei se tu conhece a igreja da Fátima ali, Conheço. Brasil para Cristo. Sim. E daí tem aquela coisa do calor, assim, né? Sabe aquela coisa aconchegante de uma igreja que te recebe bem, Da ou que tu se sente comunidade, bem, é diferente, né? então isso eu sempre senti, mas teve uma vez, uma noite específica, que eu tava no culto, assim, Uhum. e eu lembro que eu tava chegando na igreja com a minha família, assim, Uhum. entrando, assim, na porta. E o grupo tava cantando, assim. Não sei se era uma música da Voz da Verdade, talvez. Eu lembro que aquelas músicas bem marcantes, assim, Marcaram né? gerações, épocas. Aham. E daí eu lembro dessa noite que aquilo me encantou, assim, a música, sabe? Tem um ambiente da igreja, assim, e tem a coisa de ser algo, assim, que eu fiquei pensando, cara, parecia eu lembro que uma vez eu falei sobre isso, né? Pareciam anjos, né, que estavam cantando, assim. Uau. Cara, foi bem marcante, assim. A questão da música, a questão da igreja, nesse todo, assim. Então, talvez não dá pra falar que é um encontro com Deus, mas é tipo uma coisa que te aproxima, Eu né? acho que é um dos encontros, sim, né? Porque comigo aconteceu parecido isso, né? Quando eu entrei a primeira vez numa igreja, eu não queria, eu odiava, detestava, né? E aí fui obrigado, assim, meio que pelos meus pais, que se desviou quando eu nasci. Meu pai se desviou quando eu nasci e daí ficou 15 anos fora. Com 15 anos, um grupo foi lá em casa, me convidou e eu fui. Quando eu entrei, a mesma sensação que tu. Eu lembro do hino, era a Voz da Verdade, e era inocente. E lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu achei tão bonito aquilo, cara. E eu gostava de hip hop, eu não gostava de vem Cordeiro de Deus, entendeu? Pô, cara, mexeu comigo. E foi um dos encontros, né? Eu acho que a gente vai tendo encontros à medida que a gente vai amadurecendo, né? É verdade. Depois as coisas vão acontecendo, tu vai tendo experiências diferentes, né? Legal. Daí tu tem uma coisa que marca muito, assim, que acaba sendo também uma vivência espiritual, de despertar, talvez assim, que é a convivência com as pessoas, assim, com os jovens, com, né, talvez as referências que tem dos mais velhos, eu acho que isso aí marca muito, assim, e te faz amadurecer, assim, espiritualmente, né? Tu aprender a orar, tu aprender a se relacionar com Deus, toda essa coisa assim. Acho que tá muito ligado a isso, né? Mas eu lembro de uma decisão que eu tive que tomar, né? De certa forma, assim, bem pessoal, porque o pessoal tava falando sobre batismo, né? E sobre que idade podia se batizar. E eu lembro que eu decidi me batizar já com... Não lembro se foi com 12 ou 13 anos, né? Rapaz, meu. E deu, não, eu quero... Tipo, aquilo já tinha virado essa chave pra mim, né? Uau! Com 12, 13 anos tu Daí já... eu já tinha aceitado Jesus assim, né? Aham. Já tinha mudado essa coisa tu vai na igreja Aham. porque, enfim, já é uma rotina, já é uma tradição, um hábito. Isso. Mudou, eu lembro que isso mudou quando eu tava nessa idade mais ou menos assim, que eu decidi, não, vou me Caramba, batizar porque é o que eu quero fazer, assim. Que demais, mano. Que legal. Tá 12, 13 anos isso. Isso aí. Não tocava nada. Não tocava nada. Olha só. Eu lembro que o pai e a mãe cantavam, o pai tocava violão, a mãe cantava, assim, daí... Então eu e meu irmão também cantávamos, né? Daí fazia uma dupla ali, ele fazia segunda, eu não lembro bem assim, eu acho que eu fazia segunda. Com essa idade, 13 anos, mais ou menos, eu lembro que a gente era pequenininho e a gente cantava aquelas musiquinhas assim, né? Aquelas músicas mais fáceis, né? Sim. Então, mas não tocava, nem tinha... Por isso que é interessante, né? Essa primeira vez que eu cheguei na igreja e me encantei com aquele cenário, com aquele ambiente, assim, o pessoal cantando, assim, achei aquilo incrível, né? Então, isso já vai despertando uma coisa, assim, que é de o cara querer aprender, né? Mas como eu via como uma coisa mágica, tudo que tu vê como, assim, tem um mistério envolvido, né? Não imagina que pode ser aprendido, né? Então, é legal. As coisas vão acontecendo a partir disso, assim, muitas coisas, assim, né? Interesse, envolvimento, a busca, né? Ah, que show, cara. Os teus pais, eles seguiram no Brasil pra sempre, então.
Pra sempre, até hoje. Que legal, cara. Isso é legal, né? Uma raiz de igreja, né? Quando a gente consegue ficar numa mesma congregação. Nada contra, tem momentos em que tu troca, né? Mas quando tu constrói raízes, assim, num lugar, é lindo ver histórias acontecendo, que nem, pô, imagina o pastor, né? Dos teus pais. Te viram chegar lá com pouca idade, do nada agora tu já tá um homem, já tá, sabe? Um músico, um cara desenvolvendo para a comunidade, desenvolvendo musicalmente coisas importantes, né? Isso deve ser muito recompensador, né? Às vezes, quando a pessoa pipoca, ela não consegue criar esses vínculos, né? Verdade, esses vínculos são importantes, né? Sim. E é bem isso que tu falou, de tu acompanhar, assim, eu lembro que na igreja ali, por exemplo, era uma igreja menor, assim, e tinha épocas que a gente eu contribuía trabalhando, assim, na obra, né? Sim. Cavando buraco, virando... Literalmente. Então, tem toda uma construção e tu acaba fazendo parte Isso. de várias fases, assim, né? É legal, Que legal, isso marca cara. muito, né? Me diz uma coisa, o teu chamado ministerial sempre te chamou a atenção a música, ou você teve em algum momento alguma outra coisa que tenha te despertado mais a atenção, assim, como, de repente, a diaconia, o pastorado, missões, evangelismo? Eu sei que quem nasce ou cresce na igreja faz um pouco de tudo, né? Que a gente falou, cavar o buraco, bota cimento, bate pá, faz de tudo, né? Mas teve alguma outra área além da música? Porque é muito musical, né? Eu vejo que a música tá envolvida em ti, em todo o teu espectro, assim, vamos dizer, né? Então, teve algum momento que teve alguma outra coisa que chamou atenção? Tem ali uma época, acho que a partir dos 15 eu começo a aprender a tocar baixo na igreja, né? Ah, o primeiro instrumento que começou foi baixo? Foi baixo. Capaz, cara. E daí, então, nessa época, assim, fiquei muito na música, assim, envolvido com um grupo de jovens, enfim. Mas quando eu cheguei aos 18, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a me envolver bastante com a liderança, assim, né? Aham. Tanto com a música, né? Eu lembro que na música eu já estava da maneira que eu sabia, administrando, ali, enfim, liderando, ali. né? E depois passou nessa mesma época, assim, eu lembro que não foi muito distante, e comecei a trabalhar com os jovens mesmo, como líder de jovens, né? Sim. Então, na verdade, isso o cara vai passando o tempo, né? Quando acontece, o cara não percebe, mas vai passando o tempo que o cara vê como isso é desafiador, na verdade, né? Verdade. Uma liderança para quem não tem talvez passar por uma escola, assim, não talvez uma escola formal, mas tem uma preparação, né? Isso. Tu aprende muito observando, tu vê os pastores trabalhando, os outros... Mas o cara passa o tempo, o cara olha para trás, não, eu poderia ter feito melhor, assim, se eu tivesse... Porque liderança é uma atividade muito difícil, assim, é uma coisa muito desafiadora, né? Então, dentro disso, tô te falando isso porque nessa época eu estava como líder de jovens lá, então a gente fazia muitas coisas que eram legais, tipo, que eu gostava muito, né? Tinha alguém de aniversário, a gente ia na casa, assim, para fazer Que legal, coisa de surpresa, assim. Então a gente organizava isso e saía para congressos. Uau. De ônibus. Acho que hoje em dia é mais... É mais raro isso acontecer, raro, né? Então essa parte de liderança eu vivi muito, assim, né? Uhum. Só que liderança não é só isso também. Liderança é muito mais. É ser um pastor de jovens, né? Sim. Então, nesse sentido, sim, me despertou. Eu fui vendo que tinha muita coisa para aprender, né? Uhum. Até hoje eu penso muito nisso, né? Que tu aprender princípios de liderança, botar em prática e desenvolver isso aí é bom tanto para minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, e para minha família, para as pessoas que estão perto, para os alunos, né? Um bom líder, ele sempre vai gerar bons resultados, né? Sim. Então, acho que nesse sentido que da tua pergunta, assim, sobre ministério, sobre talvez vocações, né? Que o cara possa desenvolver. Eu acho que isso foi sempre uma coisa que me desafiou. Sempre que eu tenho que assumir alguma liderança, sempre eu fico buscando isso, né? Procurando crescer, né? De alguma maneira, porque vejo minhas limitações e também vejo que é importante, né? Ah, com certeza. Tu falou que tu tem 2 filhas, né, cara? O que passa na cabeça de um pai com 2 filhas em relação a lições, assim? O que tu passa para elas, ensina para elas, assim? Que eu não tenho filhos, né, nem filhas, mas eu gostaria de saber de um pai de 2 filhas, né, cara? Porque não deve ser fácil, né? Tu tem 3 mulheres na tua vida, né? Isso aí, 3 mulheres, né? Elas são maioria, cara. Entendeu? Sempre vence, né? Sempre vencem. O que tu passa para elas, cara?
Cara, é legal, assim, falar sobre isso, né? Porque tu olha, assim, ao redor, assim, né? E até mesmo em ambientes onde tem pessoas cristãs, né? Que daí tu vai ter princípios, tu vai aprender com outras pessoas, né? Sim, isso. Que a maioria muitas coisas, muitos princípios tu já tem ali, que tu já sabe, não, tá? Tu tem que aprender a orar, tem que aprender a saber, né, a fonte da espiritualidade, né? Enfim, a Bíblia. Mas daí tem coisas que são muito práticas, assim, que, na verdade, é como se ninguém te falasse, assim. Eu fiquei pensando assim, né? Pô, mas, né, como é que tu faz pra ensinar, né? É Porque isso que eu penso, cara. ninguém te disse como é que faz, né? Exatamente, ninguém te explica. Então, algumas coisas, assim, eu não sei se... Talvez por ser uma resposta muito... Um assunto que a gente poderia, por exemplo, trazer um especialista, né? Não, mas eu acho que... Eu ficaria escutando o cara Eu por horas, também, né? Horas com e horas e certeza, horas. com certeza. Então, não tô falando isso para ensinar ninguém, mas só porque essas pequenas experiências, assim, essas pequenas experiências que eu tenho, para mim foram... Claro, sempre tem uma experiência que não funciona, às vezes, né? Mas as que funcionaram para mim, né? E foram... Eu fui repetindo, por exemplo, né? Que é quando eu comecei a assistir alguma coisa no YouTube ali, sobre educação, né? Uhum. Daí o cara falava assim, não vou lembrar o nome dele, se eu lembrar eu falo. Daí ele fala, não, que as crianças, por exemplo, tem que estimular elas, né? Tem a questão do exemplo, né? Uhum. Tem que ser o exemplo, então esse é um princípio que eu acho que é o mais difícil, né? Esse é o mais complexo, né? Mais difícil, porque tu pode ler todos os livros, tu pode fazer todos os cursos, mas ser exemplo não é uma coisa teórica, né? Isso, que tu tem que fazer É e prática. fazer é difícil, é prática, né? Tá, como é que faz? Tá, do cara ali no manual, faz assim, faz... Aí tu vai lá na hora de fazer, Faz diferente. tem várias coisas que te impedem. O teu caráter, a Isso. tua personalidade, a tua condição de vida, várias coisas que te impedem, talvez, de realizar, né? Isso aí. As tuas crenças, né? Isso. Então, eu acho que isso é bem... A gente tá... Eu tô teorizando uma coisa que é prática, que é o seu exemplo, mas eu acho que isso é bem importante. Mas uma coisa bem prática, assim, uma coisa bem pontual, que eu fiz, que eu vi um resultado absurdo, assim, para mim foi um pai que não tem experiência, né? Uma pessoa que não tem... Até brincar, o cara não é formado, né? É, e nunca vai ser, né? Nunca vai ser, cara, porque muda muito, né? Pô, mas tem isso... algumas coisas que podem ajudar, né? Claro, e daí tem... Eu sei que tem a experiência familiar, né? Isso. Uma família grande, enfim, daí tu vê todas as dificuldades que uma família grande passa, enfim, e tu aprende muito com isso, né? Sim, com certeza. Mas fora isso, tem por exemplo, uma coisa que eu aprendi com esse cara do YouTube lá, é que ele fala assim, não, que, por exemplo, a criança, para se desenvolver, ela precisa de repertório, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, a leitura, ela é fundamental, né? Uhum. Tu ler para uma criança é fundamental. Uhum. E conteúdos bons, né? Não vai ler coisas infantis. Sim. Porque daí, isso aí eu sempre vi. Isso eu nunca achei, tipo, música para criança. Literatura para criança. Tá, eu sei que tem literatura boa para criança. Mas tem coisas que não são. Tem coisas que são tipo, como se tu tivesse... Agora não lembro a palavra. Mas, né, a criança tem capacidade muito grande, né? Uhum. Aí se tu pega e tu diz, não, tu vai aprender só isso, né? Vai aprender só... Como se estivesse limitando a criança. Aham. Nunca tinha pensado nisso, cara. Que legal. Eu concordo muito com esse cara, né? É Nadalim o nome dele. Se eu não me engano é Carlos Nadalim. Ah, lembrou. E daí... Eu lembrava só do Nadalim, né? Aham. E daí esse cara, ele fala isso aí, eu concordo muito com ele. Faz muito Concordo sentido. totalmente, cara, com ele também, meu. Pra mim faz muito sentido isso também. Faz muito sentido. E daí, cara, eu fui lendo algumas coisas. Comprei alguns livros pra elas. Elas eram pequenininhas, assim. Tipo, 1 ano, 2 anos, eu já li alguma coisa, né? E daí, cara, depois uma descoberta pra mim, assim. Eu não sei se tu já sabe. Porque, na verdade, é um material cristão. Aham. Só que ele não tá... Enfim, não sei por que não divulgam mais, assim. Daí eu descobri que Crônica de Nárnia... Ele é uma... O C.S. Lewis, ele escreveu com referência da Bíblia, né? Ele fez tipo um retrato da Bíblia. Sim. Pra lúdico. Uau, cara. Daí, cara, mas eu achei que... Faz sentido totalmente isso. Tem o leão, tem a feiticeiro, o guarda... Primeira vez que eu vi um livro, o filme, eu fiquei, mas não, cara, uma coisa meio forçada, eu achei. Aham. Os caras fizeram um filme lá
que tem um leão, a feiticeira. Deve ser mais um filmezinho assim, né? Eu também, cara, até hoje Beleza. eu achava isso. Passou o tempo e eu peguei o livro no Kindle, Aham. o e-book, e daí baixei ali e comecei a ler para elas todas as noites, assim. Cada noite eu lia meia hora, assim. A gente terminou em pouco tempo, assim. Cara, são 8 livros. Aham. Deve ser umas 1000 páginas por aí. Caramba, cara. Eu li todo o livro, todos Meu os Deus, livros cara. pra elas, assim. E daí, cara, o livro, ele é uma, não sei, é transliteração, mas ele escreveu inspirado na Bíblia, né? Ele Uau. pega lá desde do Gênesis e vai, só que daí tu só vai saber sacar isso se tu é cristão, por Sim, exemplo, né? sim. Ou se tu prestar atenção, assim. Ou se tu chegar no final do livro, porque o final do livro é o Apocalipse como a gente gostaria, assim, né? De pensar, tipo, a volta de Cristo, de Jesus recebendo né, os seus filhos, né? Aham. Cara, eu chorei, assim, no Uau, último capítulo, meu. assim, do livro, eu chorei, assim. E daí, cara, li com elas esse livro, assim, aí tu vê o reflexo que é tu oferecer um material, assim, de qualidade, né? Um material que esse escritor, o C.S. Lewis, ele é considerado um cara, assim, por exemplo, o cara é ateu. Se conversar com ele, o cara se converte, assim. Uau, cara. Porque ele é um cara muito inteligente, assim, e ele era ateu, né? Não sei se tu conhece um pouco da história dele, Não assim. conheço, o único livro que eu li dele foi Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Eu achei muito, muito interessante ali. Fala bastante, Pô, acho muito legal, achei muito legal o livro dele, mas só conheço isso. Ele tem uma literatura bem vasta, assim, e eu não li muita coisa. Eu li Crônicas de Nárnia, o Cristianismo Puro e Simples. Aí tem mais alguns que eu não vou lembrar o nome agora. Eu li uns 4 ou 5 livros dele, assim. Mas esse é incrível, assim, cara. O nível de conversa dele, assim, né? E esse livro é muito bom, né? O Crônicas de Nárnia. Aí depois tu acaba vendo, assim, que as minhas filhas, assim, né? Eu lendo esse material para elas, assim, e outras coisas também, incentivando, assim. Elas a ler também, né? Elas acabaram lendo cedo, assim, aprendendo a ler e escrever cedo, assim, né? Sempre teve um hábito de leitura? Não, cara. Leitura, eu sempre gostei. Dessa época que eu tava na igreja, assim, como líder, por exemplo, não, mas tu tem que ler, né? Tem que... Aí, cara, eu lembro que eu li 1 livro, 2 livros, um sobre liderança. Isso não é hábito de ler, né? Isso não é hábito. Eu li um livro, daí é interessante, né? Porque daí o cara fica, assim, querendo... São aquelas imaturidades que o cara tem, né? Tu lê alguma coisa sobre liderança, isso aqui é muito legal, né? Aí tu quer ensinar pros outros, ou tu quer... Tipo, tu já acha que tá no nível mais alto. Mais acima, né? Do que as pessoas, Então, não, cara, não tinha o hábito de ler. Teve um divisor de águas para mim, tanto musicalmente, na carreira, vida cristã, que foi quando eu conheci o Edu Martins, né? Sim, o baixista, produtor, o Edu. Quando eu comecei, na verdade, eu conhecia num seminário que teve lá, não é bem seminário, mas a gente teve um momento assim instrutivo com ele, assim, lá no Bereia. No Instituto Bereia, sim. Daí era uma das... Eu lembro assim que ele estava saindo ele era professor lá, ele estava numa outra fase da carreira dele, assim, mas ele estava dando aula ainda, assim. E eu tava O Edu deu aula no Instituto Bereia? Deu Cara, aula. eu não sabia disso, cara. Cara, o que eu sei, assim, que eu percebi, eu não sei os detalhes, mas ele ajudou a montar o currículo, assim, de muita coisa. Caramba, assim. cara. Poxa, que legal. E daí ele deu uma aula, assim, muito legal, assim, né? Nesse dia que eu tava lá, eu achei aquilo fantástico, mas eu não conhecia ele, assim. Depois a gente foi estudar com ele ali na 55. Sim, é na turma que a gente... O grupo de música da 55 formou um grupo de estudos e ele que tava dando aula aí, né? Eu tava nesse grupo? Eu não lembro, cara. Eu já tava ou eu entrei depois? Eu acho que eu já tava nesse grupo. Inclusive, tu muito me ajudou, eu acho. Provavelmente. Com o Sibelius. Tu me ajudou muito com o Sibelius. Tu e o Jairo. Sim. O Jairo Conceição. Sim, porque era... Vocês dois me salvaram de um jeito. Tarefas todas difíceis, né? Cara, tinha que fazer várias tarefas. Cara. Vamos fazer agora. Vamos escrever uma melodia com os acordes, né? Isso. Com a abertura do piano ali no Sibelius. Tá? Isso. Cara, é difícil, né? Beleza. Tá, mas agora a gente vai fazer uma análise... Não consegui nem fazer a abertura, eu não consegui nem entender o Sibelius ainda. Aí, não, mas peraí que tem aqui um manual. Daí eu li o manual, não entendia nada. Eu já, não, cara, peraí que eu acho que eu já entendi isso aqui, daí eu vou te explicando. Aí ele ia me explicando, ia me ajudando, o Jairo também, eles iam me ajudando, tiveram paciência, né? Mas olha, era um exercício mais difícil que o outro, cara. Daí depois da análise, agora uma análise descritiva, harmônica. E eu, que é isso, cara?
Não acaba nunca. Era só pra quem queria mesmo, né? Puxa, quem enfeitar o filho, vai enfeitando o filho vai enfeitando, quando vê, meu Deus, né? Virava sinfônico aquilo, né, cara? Era uma coisa maravilhosa isso, é pra quem queria mesmo, né? Exatamente, o cara aprende muito, né? E ele foi divisor. Foi divisor, porque ali essa questão aí resolve muita coisa musical pra mim, né? Tipo, o cara acha que sabe alguma coisa, mas daí quando alguém pede pra ti, o cara fica... O cara dá uma enrolada, o cara faz, mas... Ali não, então, como é que tu vai fazer então uma análise harmônica? É assim. Como é que tu faz um arranjo, né? Simples, né? Com a melodia só e a harmonia. É assim, não tem, né? Não tem como enrolar ali. Sim. Então, musicalmente foi um divisor. Só que daí, por alguns eventos, algumas coisas que aconteceram assim, eu comecei a trabalhar com o Edu daí, né? Pois é, eu me lembro disso, cara. Me lembro. Que tu deixou de ser aluno, a turma ali, ela se formou, né? Teoricamente, ela terminou, né? E eu me lembro que tu seguiu estudando com ele, né? Particularmente daí, eu acho, né? Sim. Na casa dele, né? Sim. Eu estudei lá também depois de um tempo. Ele tinha um estúdio, uma produtora, na verdade, perto da casa dele ali. Aí eu praticamente todo dia, assim, durante um tempo eu fui. E daí eu trabalhava com ele. Eu fiz uma produção dele, a pré-produção do Ginga, do show que o Ginga teve aqui. Caramba, meu, que legal. Depois alguma coisa da Ana Lonardi também. E daí a gente ia fazendo trabalhos assim, né? Caramba, Eu ia cara. acompanhando, ajudei a fazer produção de algumas bandas também, né? Bastante pré-produção. Só que o cara que não tem, assim, né, uma vivência, foi incrível pra mim, E assim, o que né? que era exatamente que tu fazia, assim, pré-produção era o quê, exatamente? Por exemplo, o show do Ginga. Teve o show do Edu, acho que foi o que eu trabalhei mais, assim, né, nessa época, né? Daí tu vai preparar as partituras, vai tirar as músicas, por exemplo, ele me mandava a sessão no Logic, né? Me mandava a sessão do arranjo na Down ali, e eu pegava e transcrevia aquilo pro Sibelius daí. Ah, entendi. Usando o que tinha ali, os MIDI que já estavam prontos, Sim, ajeitando os acordes. entendi. Ele, no caso, delegava as miudezas e as partes mais braçais de trabalhar, de ler, de apoio. Isso aí deve ter te dado uma escola Exato. incrível, né? Exato. Poxa vida, que incrível. E tu falou que não foi só isso, né? Foi família, fé também. Isso, porque no começo, quando a gente combinou, ele falou assim, não, cara, agora tu começa a trabalhar comigo, porque eu vi que tu tem interesse, enfim, né? Que tu quer fazer isso. E daí, na primeira vez que a gente conversou, lá na produtora dele, daí ele me trouxe isso, assim, né? Numa conversa, ele começou a me trazer sobre as coisas que eu tava lendo, assim, sobre as coisas que eu tava escutando. Então, sobre... Enfim, isso não foi tudo no mesmo momento, assim, sobre a vida cristã, assim, mas a gente conversou muito, assim, né, sobre a visão dele sobre como as coisas acontecem, né? E daí ele começou a me falar sobre livros, daí, né? Daí eu não conhecia nada, não conhecia C.S. Lewis, eu só tinha essa referência C.S. Lewis da Crônica de Nárnia no filme. E daí ele, não, cara, então tu lê esse livro aqui primeiro. Pra te gostar de ler, daí ele me indicou duas literaturas. Ele falou, não, primeiro, assim, gostar, porque na verdade tu perguntava, tu gosta de ler? Daí eu, não, é legal. É. Só que daí, que nem tu falou antes ali, cara, tu tem o hábito de ler, tá? Na época que eu tava liderando um grupo ali, eu li, sei lá, 2, 3 livros, e nem sabia falar sobre livro assim. Sim. Então não, né? Não tenho o hábito de Não, ler. o hábito não. Então nesse sentido de desenvolver o hábito, ele falou, não, tu lê esses livros aqui. Eu lembro até hoje que o livro é História Sem Fim, que também parece uma literatura infantil, mas ele é tipo um tratado de psicologia, assim. Caramba, cara. Impressionante, de 100 páginas, assim, mas é um livro... Caramba, curtinho ainda, 100 páginas. Impactante, assim, cara, muito legal. E gostoso de ler, tu vai lendo assim, não é difícil, mas a história te envolve e te mostra vários aspectos, assim, não é da habilidade, agora esqueci a palavra, mas da atitude humana, assim, né? Comportamento humano. Várias questões da comportamento humano Ah, cara, e até em relação ao teu reflexo, enfim, como tu convive com teus pais, enfim, assim. Tudo numa história lúdica, né? História Sem Fim é o nome do livro. História sem fim. Que até tem filmes também que fogem muito da ideia do livro, assim, né? Mas o livro é fantástico, assim. Porque o filme, ele pega só uma parte, assim, que chama atenção e traz aquilo ali, né? Como se fosse aquela história. Mas, na verdade, o livro, ele desenvolve aquela parte do filme bastante, que é, tipo, todo um cenário fantástico, assim, de coisas, né, de personagens. Que legal, cara. Mas depois o livro tem um meio, Sim. que é onde o Bastian ali, que é o personagem principal,
ele se transforma, tipo, num herói, assim, né? Ele era o menininho aquele que na escola sofria bullying, né? Aham. E só que na história, quando ele entra na história sem fim, aí ele se torna, tipo, um guerreiro invencível, assim. Cara, que demais Esse isso. é metade da história. Da metade pro final, daí é o Bastian sofrendo todas as crises possíveis que o ser humano pode viver, né? Caramba, cara. De identidade, de não lembrar mais quem ele era, né? Lembra muito um livro chamado O Peregrino. Já ouviu falar desse livro? Bunyan? Do Bunyan, John Aham. Bunyan. Lembra muito, então, aparentemente é a mesma ideia, assim. Só que trazido pra contemporaneidade, eu acho, pros dias de hoje. Provavelmente, cara. Cara, que demais, mano. Que legal. Depois a outra literatura que o... Tá, daí isso é... Não lembro o nome do autor agora. Que ele é um francês, né? Daí é que eu tava ligando os autores também. Porque depois daí o Edu falou o Tolkien, né? Acho que é R.R. Tolkien. Daí que é o... Daí ele falou, não, agora tu lê os 4 livros do Senhor dos Anéis, né? E pra mim também que era uma coisa que eu tava distante, né, cara? Eu achei que era uma coisa mais mitológica também. Mas daí ele falou, não, tu lê esses livros também que tu vai... E daí é um cristão também, o Tolkien é um cristão, e ele também, essa literatura é baseada em princípios cristãos, né? Tá brincando, meu? Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Caramba, tá me abrindo a cabeça agora pra várias coisas que eu não sabia, cara. Só que o que acontece ali é toda uma literatura que não tipo, não te diz assim, a gente vai falar sobre cristianismo agora e a gente vai... Não Sim, é assim. não te agride com aquilo, né? É sutil, Ele te traz um mundo, Caramba, ele meu. criou uma língua ali, né? Ele criou uma outra linguagem, né? É o Kringle, eu acho que é o nome da língua, né? Cara, é por aí. Cara, eu vi um filme e eu nunca imaginei, meu. Eu nunca imaginei. Que os caras falam, existe essa língua mesmo, assim, né? E daí o cara cria um mundo, cria legal. toda uma história assim em cima disso e ele desenvolve toda a história baseada nisso. Só que daí na época o Edu falou assim, cara, daí tu lê esses 4 livros, O Senhor dos Anéis, né? E só que tem o Hobbit também, que é onde tudo começa, é o personagem principal ali, onde tudo começa, né? E deu, não, então eu vou ler o Hobbit então, né? Vou ler 4 livros lá de 400 páginas, 500 páginas. Cara quer talhar. Daí eu comecei a ser um leitor, né? Daí eu comecei a querer aprender, assim, né? Que é legal, assim, tu ter alguém que já conhece um caminho e te mostrar o caminho, né? Poxa, totalmente. Eu acho que a grande sacada do Edu e o que faz ele ser bom, muito bom no que ele faz é isso, cara. Porque ele mostra as soluções que, sem enrolar, chegam naquele ponto ali diretamente e ele já foi por um caminho que ele pode te mostrar atalhos naquele caminho pra chegar no mesmo resultado com a mesma qualidade, né? Isso é difícil. Às vezes o atalho tu vai pra um caminho que tu não chega com a mesma qualidade, né? E eu fiquei muito contente, cara, de saber disso agora. E tá aí, ele continuou desenvolvendo a leitura através disso. Essas leituras, assim, até eu li depois para minhas filhas o História Sem Fim também. Tá, mas era o livro que ele te sugeriu, as duas literaturas eram História Sem Fim e O Senhor dos Anéis. Para começar. Caramba. Porque daí eu fiz essa leitura aí e daí depois daí eu comecei a gente sempre conversava muito assim, né, sobre essas coisas assim, né? E é legal porque daí como ele já tinha lido os livros, aí tu lembrava e é emocionante, né? Porque daí tu vai lembrando das cenas, vai criando cenas na tua cabeça, né? A leitura te faz isso, ela te estimula a imaginação, assim, né? Isso. É muito legal. Que, na verdade, não quero atropelar muito os assuntos, mas é uma das habilidades que a música também desenvolve, né? Que tem um documentário que fala sobre as habilidades que a música desenvolve, que são as mais importantes. Né? O cara tá fazendo coordenação, ouvido. Tá, isso são coisas que fazem parte que vão te ajudar muito, né? Sim. Só que as habilidades que mais te ajudam o ser humano, o cara sendo músico ou não, musical ou não, são habilidades, não é de alta performance, mas é de alta cognição, alguma coisa assim. O nome não é bem esse aí. Mas quais são as habilidades? Por exemplo, resolução de problema. Tu conseguir usar a imaginação para isso, né? Sim. E aí assim vai. São algumas habilidades que não tem a ver com habilidade musical Sim. em si, mas tem a ver com a habilidade do convívio, né? Da relação como ser humano. Com o ser humano. Não tinha parado pra pensar nisso também. Então, uma dessas habilidades é essa, é resolução de problemas, que a música ela te estimula. Por quê? E a literatura, né? Porque tu trabalha com a imaginação. Tu tá tocando algum instrumento, aquele som, tu é obrigado a imaginar, né, o caminho que ele vai fazer. Agora vai subir, vai descer. Agora o sentimento, a emoção que ele vai te passar,
esse acorde vai te dar essa sensação, né? É verdade, cara. O humor, né? A emoção, o humor que essa frase, essa música vai te passar é tal, né? Então, tu tá sempre sendo estimulado à imaginação. E a literatura faz isso. Quando tu pega a literatura e tu começa a desbravar isso, né? Porque é diferente de tu olhar um filme. O filme tá tudo mais pronto, né? Já vem com a imagem pronta, né? Já. Agora, no livro, não. Tu tem que fazer um esforço, né? Isso. Esse esforço que tá fazendo ali pra criar as coisas, né? Tipo, o cara fala, um momento na praia, né? Sim. No fim da tarde. Tu consegue imaginar isso, né? Sim. Porque tu já foi na praia, tu já viu o fim da tarde, já viu o pôr do sol. Então a imaginação exige experiências também, né? Também, passadas, experiências pra tu linkar com aquilo ali. Tem que conectar. Aí se tu não tem nenhuma experiência, aí tu tem que criar isso de alguma forma. Então a literatura ela faz isso, né? A boa literatura, Caramba. ela te estimula essa imaginação, que serve, além de muitas... A criatividade, claro, né? Mas a questão da resolução de problemas, né? Que tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso eu não tinha pensado, cara. Isso aí me deixou muito feliz. Quando eu começo a ouvir falar sobre isso, eu fico assim encantado, porque é tipo simples, né? É o simples. Mas é que ninguém se atina pra essas coisas, né, Jade? Porque as pessoas ficam... às vezes ela... Quer ver, ó? Eu trabalhei um tempo dando aula pra crianças num projeto do SESI e de fato eles acreditavam mesmo, e acreditam, e estão certos, que pode realmente formar um ser humano através da música. Um ser humano com valores, como tu falou. Que não são só tocar um instrumento, né? Porque tu precisa de disciplina, tu precisa de compromisso, tu precisa conviver com outras pessoas. Porque o que é tocar? Se eu e tu, Michael, agora aqui a gente começa a tocar, a gente tem que ouvir o tempo do outro, tem que respeitar o tempo do outro. Então, isso aí é um ser humano conversando, né? Tu não pode atropelar, né? Que nem o cara que aprende aquelas frases lá e começa... Cara, tu não vai ter música desse jeito, né? Nem no workshop que a gente brincava, não, isso é um workshop. Nem no workshop o cara atropela frase acima de frase, tem o tempo. Então tem diversos valores como ser humano que tu aprende, né? Com a música, né? Que ninguém percebe, né? Tu pode formar um bom cidadão através do ensino da música, né? Cidadão mesmo, assim, uma pessoa de bem mesmo, né? É verdade. Quando eu comecei a dar aula... E o cara fica pensando assim, eu sabia tocar violão e sabia uns acordes do teclado, né? Tu? Mas quanto tempo faz isso? 60 anos? Sabia só os acordes do teclado, mas 60 anos. 22 eu acho que eu tinha, cara. Tu tinha 22? Ah, tá. Hoje eu não vou falar quantos anos tu tem, porque tu pediu pra eu não 40, comentar sobre 41, isso. 41. Nossa, mãe! 22, cara. Daí eu lembro disso. Eu acho engraçado porque... Não, pera um pouquinho. Esse cara tem 40, Marco. Tu olha pra ele e diz que tem. Não parece, né? A gente traz os caras aqui que convivem com música, que trabalham com arte, assim. Os caras não parecem. O Andinho veio aqui, deu uma entrevista uns 2, 3 podcasts atrás. 40 e poucos anos, 39 ele tem. E o cara, vocês não parecem ter 40, porque na minha cabeça, é que eu tô chegando também próximo, né? Tô com quase 30. Na minha cabeça, um cara de 40 é um senhor de 40. Tipo, não é o Jader, entendeu? Eu olho o Jader na rua, não é um... 30, se o cara pensa 40 anos, o cara é um senhor, não, o senhor, né, cara? Aí eu olho e falo com um cara de 40, o Andinho com 39, e falo, cara, vocês estão brincando, meu. Que bom, né? Que a geração tá cada vez mais jovem, né? Isso é muito bom. Desculpa, te cortei, pode falar. Não, mas é isso. É engraçado, tentando lembrar da frase, porque eu sabia alguns acordes no teclado, eu lembro disso, né? E sabia violão, porque o instrumento que eu comecei eram cordas, né? Sim. E daí, cara... Na verdade, assim, ó, a minha história com música é muito de... não perguntou sobre música, eu tô me metendo, né, cara? Pode ir, cara, não tem problema. Não tem desmentindo. Problema, cara, a pauta... Não tem pauta, mas isso. É que é interessante, porque eu sempre vi música assim, ó, desde aquela época que eu vi o pessoal cantando lá e achei aquilo mágico, assim, eu nunca imaginei, cara, por mais que tu me disser... Cara, hoje ainda tem um pouco disso, né? Do quê? De dizer assim, não, mas da música dá pra aprender. Pra mim cara, é uma coisa meio impossível, assim, aprender música. Capaz. Porque, e a parte aquela coisa encantadora. Aquilo não aprende, aquilo aí tu desenvolve, é uma coisa muito mais interna, né? Sim, isso não aí. Não é uma coisa que tu, agora eu vou aprender, não é bem assim. Isso. Eu conheço pessoas que dizem, não, agora eu vou estudar música. Aí por vários motivos os caras não aprendem, né? Por motivação, ou por talvez eles... não conseguirem, a crença deles limita eles, né? Isso, para ali, eles aprendem um pouquinho e veem que é difícil, né? Então tem uma coisa assim que impede mesmo as pessoas aprenderem música. Porque tu tem que ter superação, né?
resolver problemas, pular obstáculos, passar por Exatamente, cima. Exatamente. Então, desde essa época, assim, eu vim nessa busca, né? Cada vez que alguém dizia, não, eu ouvi falar sobre uma escola de música, ouvi falar sobre um professor de música, cada vez que eu ouvia falar isso, eu me despertava, tá, mas dá pra aprender música então, sabe? Sempre vinha isso, sabe? Aí com uns 16 anos, eu acho que foi assim, eu trabalhava num supermercado, no mercado, e daí eu comecei a fazer curso daí. Fiz curso em Porto Alegre, na Prediger, aí fiz curso particular, aula particular, mas sempre nessa busca, sabe? Sempre assim, não, mas, cara, se dá pra aprender, então eu quero aprender. Mas sempre, sabe, pra testar, não que eu acreditasse, não, agora eu vou conseguir aprender. Então, daí que tá. Quando eu fui fazer faculdade, aí esse pensamento eu ainda tinha, assim, né? Aí eu pensava, daí só que vem outras coisas, né? Tá, tu pode aprender música, mas tem todas essas dificuldades. Mas dá pra viver de música, dá pra te, né, pagar as contas, com isso dá pra te ser um profissional, né? Sim, esse questionamento sempre vem, né? Daí o que eu pensava? Eu pensava assim, ó, cara, não sei. Eu vou fazer porque eu gosto. Se não der, cara, pô, já tô fazendo uma coisa que eu gosto, né? Sim, eu faço outra coisa, não tem problema. Eu Claro. sempre fiz isso. Né? Nessa época da faculdade, antes de começar a faculdade, eu sempre trabalhei em mercado, sempre trabalhei em obra, servente. Não trabalhei muito tempo, assim, né? Porque eu trabalhava no mercado, não precisava de outras coisas assim. Mas quando eu trabalhei de pintor, trabalhei de pintor. Sempre que precisava, tu arrumava um trampo ali, pegava e ia. E a música eu sempre levava junto. Estudava, comprava meus instrumentos com... Eu fazia muito isso. Eu dava aula particular, o pessoal me procurava para fazer aula. E daí a gente combinava um valor ali, eu pegava aquela grana e reinvestia, né? Comprava um instrumento, pagava aula. Pô, cara, que Era um legal. dinheiro separado, Muito assim. show, cara. Pá, isso aí é demais, né? Essa história, né? Que é um exemplo também para todo mundo que tá vendo e ouvindo que tem como aprender música, né? Existe essa possibilidade, né? Que daí exige um esforço, mas tem como. Isso aí. Até que ponto que isso te travou, cara? Esse sentimento de repente, não dá pra todo mundo aprender. Tu já parou pra pensar isso? Pensou isso alguma vez? Tipo assim, não dá pra todo mundo aprender, eu não vou conseguir aprender. Já passou pela tua cabeça isso? Eu acho que é assim, ó, isso agora eu tô perguntando, o cara reflete, né? É muito mais do que as pessoas, o que estão na volta, assim, tentam passar pra ti, né? Eu vejo muito isso. Os caras, porque eu trabalho no meu dia a dia é isso, né? Por exemplo, eu tô numa escola e eu toco uma música pros alunos, assim, do meu repertório, daí eles se impressionam, né? E daí eles, tipo assim, por que tá dando aula? Porque, né, podia ser um artista. Eles já desconectam totalmente. Eles não sabem que eu tô ali pra ensinar aquilo pra eles, né? Exatamente. É como cara. se eles não acham que são capazes, né? E como meu convívio é muito em igrejas, né? E igrejas tem aquele pessoal, aquela criança que passa muito tempo escutando o pai tocar, os irmãos tocar ali. Então ele tem facilidade. Porque daí ele vai pegar um instrumento e ele vai já viu o cara mexendo ali, então ele vai botar a mãozinha ali e vai conseguir. As pessoas, claro, tem facilidade, tem o talento, né? Sim, é uma aptidão natural, é normal. Tem crianças Mas tem que tem a mesmo. vivência, né? Quanto mais a pessoa conviver ou mais for exposta a isso, porque a música é uma linguagem, né? Quanto mais o cara for exposto ao português, mais ele vai falar bem. Quanto mais ele for exposto a outra língua, lá, o inglês, eles forem obrigados a falar, né? Então eu vejo muito isso. E as pessoas não querem que... Eles preferem que tu diga assim, cara, meu talento, né? Tu vê, eu tenho esse talento agora pra compor, E daí, tipo, eu sou um pouco superior a ti por causa que eu tenho esse talento, né? E tu não consegue, né? Isso tá nas entrelinhas, nas atitudes, entendeu? Entendi, cara. Então eu vivia nisso aí. Eu via o cara tocando lá bateria, coisa e tal. E daí via outro tocando. Só que aquilo lá pra mim era muito impossível. Ou às vezes, Jada, desculpa pegar só tua respiração, às vezes o cara, ele chegou a um determinado lugar e por diversas situações, porque, por exemplo, o cara, sei lá, mano, foi convidado pra gravar com uma cantora muito famosa, um cantor muito famoso e tal, e o cara foi convidado por várias situações que confluíram ali e possibilitaram, né? E isso pode ser bom se o cara sabe lidar com isso e ajudar os outros que vêm, criar um legado e fazer crescer junto, né? E como motivador de pessoas que estão próximas. Tipo, eu cheguei e tu consegue chegar também. Mas isso também pode ser ruim, no sentido de, tipo, é isso que tu falou, entendeu? Eu fiz isso, então eu tô um degrau acima, sou superior um pouco, tu tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí tu começa a criar empecilhos para pessoas que podem ser excelentes profissionais, entendeu? Naquilo que fazem, porque determinada situação não aconteceu com essa pessoa, entendeu? Pode ser isso também, né? Eu acho que eu vejo isso muito, né? Eu vejo muitos... Sempre que eu procuro
conversar com alunos ou alunas, ou pessoas que querem aprender, eu digo, todo mundo pode aprender e ser bom e ser profissional. O que é o profissional? O cara que trabalha com isso. Sua profissão é ganhar dinheiro através da música de alguma maneira, né? Eu sempre incentivo, porque eu acho que ali a gente pode perder um grande musicista, né? Uma grande musicista, um grande músico, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Com certeza. Eu acho que o mercado em geral, ele é isso, né? Falando assim, abrindo um pouco da questão da aula, assim, da nossa vivência em igrejas, mas o mercado mesmo, assim, né? Como as pessoas vivem de música, como as pessoas elas encaram isso, né? Talvez isso mude aos poucos, assim, pela questão da informação estar mais acessível, né? Mas as pessoas não imaginam que a pessoa pode viver bem de música, mas sem ser o cara lá que ganha milhões, que tem... O cara pode trabalhar sério, né? E ter divulgar sua música, divulgar suas aulas, sua escola, né? Isso aí. O exemplo aqui, a gente tá numa escola de música aqui, Sim, né? sim. E tem... Só que as pessoas, elas ficam muito mais na questão do talento. O cara é talentoso, porque eu conheço pessoas assim, até da minha família, que são talentosos, né? E pessoas conhecidos, assim, que são talentosos e não desenvolveram, né? Isso aí. Então, tem a música... O trabalho com música, ele vai além só do conhecimento, né? Isso aí. Da performance, vai além disso. Tem que ter uma boa performance, mas também tem que ter a relação com os outros, tem que saber se colocar no mercado de trabalho, enfim. Isso. O jazz é uma das músicas que mais ensina isso, né? Essa relação um com o outro, né? Porque tu tem que esperar, tu tem que conviver, né? Tu tem que ter intimidade, tu tem que ter espaço, tu tem que ouvir, tu tem que parar. Tem momentos que tu tem que falar. Se tu não falar também, o silêncio pode, né? Então tem momentos que o jazz eu acho que é um dos estilos musicais que mais te ensina essa convivência, essa troca de diálogo, né? E também tirar da cabeça das pessoas isso, né? Porque, por exemplo, o cara canta bem pra caramba, tá? Ah, mas por que tu não estourou? Por que tu não sabe? As pessoas acham que... Não, cara, peraí, nem todo mundo quer isto, né? Não é que todo mundo pode. Pode, mas nem todo mundo quer. Às vezes o cara quer dar aula. Eu conheço várias pessoas que gostam e se sentem em casa dando aula. O cara não queria estourar numa banda ou ser um cantor famoso ou alguma coisa assim. Então, não é só esse caminho, né? Porque às vezes parece que tu está dando aula é menos do que o que tu poderia fazer. Às vezes é o teu potencial máximo, né? E dar aula, na verdade, seria o potencial máximo. Exatamente. Porque tu está, né, criando novas oportunidades, passando conhecimento. Né? Isso aí. Porque tu tem que aprender para ensinar, né? Só consegue ensinar bem quem sabe bem aquilo que aprendeu, né? Do contrário, não sei o que tu pensa sobre isso. Tu diz sobre? Sobre essa questão de ensinar sobre como sendo o potencial de todo mundo máximo. No caso, a pessoa ela pode aprender, mas ela só pode ensinar se ela tiver realmente aprendido bem. Eu não sei quem falou isso, se foi algum filme que eu vi, que o cara fala isso, né? Ó, tu quer testar o que tu sabe, ver se é bom, né? Então tu ensina. Tu ensina que tem... Isso aí. E se o outro aprendeu... Se aprendeu... Cara, achei muito legal o cara falou. Se o outro aprendeu é porque tu sabe. E daí na hora eu já pensei, mas então, cara, tem que melhorar bastante. Porque às vezes o cara tenta ensinar e não consegue, né? Tem vários fatores também, tem né? desafios e, né? Tem muitos desafios também, né? Às vezes tu quer ensinar, cara, e isso é bom deixar claro pra quem vai ver esse podcast sobre música. Não adianta, às vezes o melhor professor, o melhor método tá na mão do aluno, cara. Tá na mão do aluno. Tem que ter o esforço dele, né? Tem que ter o esforço. Se o cara não quer, não adianta, entendeu? Eu posso ter o melhor método, o melhor professor, o melhor instrumento. Tem alunos que devem ter instrumentos muito mais caros do que o que eu comecei. Eu tenho alunos assim que têm instrumentos muito mais caros do que o que eu comecei, entendeu? E não se esforçam. Se não se esforça, cara, não adianta, não avança, sabe? Tem que ter dedicação naquilo ali, né? Qualquer um pode compor. Se qualquer um pode criar música, qualquer um pode compor. Cara, sim. Sim, porque eu acho que segue o mesmo princípio que a gente estava falando antes, né? Sobre tocar um instrumento, né? Porque para compor, para te criar, tu primeiro precisa saber fazer música, né? Aí depois para te criar música, então tu já entendeu como as coisas acontecem, aí tu vai criar algo novo a partir daquilo ali, né? Então, por exemplo, citar um exemplo assim, claro que daí eu estou dando um pequeno salto assim, mas sobre composição, por exemplo, o Villa-Lobos, né? É o cara que sabia tudo de música, né? Provavelmente ele tocava bar, né? Provavelmente ele tocava tudo de bar, porque depois ele faz as baquianas, ele faz um monte de... Isso é mesmo, né? Daí o que ele faz? Ele pega as músicas tradicionais, as folclóricas, né? E cria arranjos de piano para aquilo ali. Cria, não só de piano, de vários instrumentos, né? Só que ele usa muito a nossa tradição, ele liga muito a
a música erudita com a música brasileira, assim, a música folclórica brasileira. Cara, então isso pra mim já é um exemplo do que a composição é, né? É um cara que sabe muito, estudou muito, né? Só que agora ele pega e cria um desafio absurdo pra mim, né? De pegar algo aparentemente simples, algo aparentemente popular, assim, algo, né? E junta, conecta isso, né? Então ele não tirou algo do nada, né? Ele pegou o conhecimento que ele tinha e utilizou pra conectar essas duas coisas. Pode chegar um ponto, assim, que o cara... Tá, mas o cara ele fez lá a Ciranda Cirandinha. Ele pega umas músicas assim, né? Não é uma composição dele. Mas, de certa forma, é, né? Porque ele mudou o jeito de ser tocado aquela música. E ele até corrige alguma coisa da melodia, ou ele muda alguma coisinha. Isso já é um processo de composição, né? Então, se o cara... Por exemplo, a tua pergunta, se qualquer um pode compor. Se a pessoa pensa em compor, ela tem que saber bem o básico e depois ela tem que ser ousada o suficiente para querer mexer um pouco nisso, né? Pegou uma melodia simples ali e depois ela transforma aquilo lá, dando uma intenção musical, né? Uau. Para eu aprender contigo, isso não seria um arranjo? Qual a diferença entre o arranjador e o compositor? Porque essa micro alteração assim, eu entendia como um arranjo. Como é que tu enxerga isso? Não, é um arranjo, pra mim é um arranjo também. Mas já é um princípio para compor. Já é. As regras pra te arranjar, elas se entrelaçam muito, né? Como é que porque tu tem uma melodia, composição é a melodia, né? Tu tem o desenho melódico, eu gosto de falar desenho melódico, né? Tem as mudanças de intervalos ali e os tempos, né? Isso tu vai ter uma melodia. Se tu criou aquela melodia, né? Pega a Garota de Ipanema ali, o cara não pode pegar e fazer a mesma matemática ali, as notas, né? Não lembro da melodia, mas acho que é Sol, começa, depois vai pro Fá. Faz um desenho bem tranquilo ali. Se alguém fizer algo parecido, cara, é plágio, né? Sim. A matemática tem que ser respeitada. Então, se o cara... Tá, aquela é melodia. Se tu vai fazer um arranjo, tu vai ter que trabalhar, por exemplo, com contracantos, né? Como é que tu vai fazer contracantos, né? Tu vai pegar a melodia e tu vai pegar trechos da melodia, vai inverter os intervalos, vai fazer alguma coisa parecida que combine, né, com aquele silêncio que tem no meio da música, assim, tu vai botar os contracantos nos silêncios, né? Então, isso já é uma composição, já tá criando, né? Só que tu tá criando a partir de algo, né? Então, isso é um arranjo, só que tu tá usando técnicas de composição para fazer isso. Uau, cara. Tem uma frase que diz: do nada, nada se cria. Eu acho que é isso que tu tá falando, né? Porque tu tem que ter experiências passadas, né? Pra conseguir criar alguma coisa, por mais que seja nova, ela tem referências de coisas anteriores, né? Quais são as tuas referências em composição? Eu fiquei muito assim... Na verdade, eu não me considero um compositor, assim, né? Ah, tu é. Tipo, se tu me pedir, compõe, como profissional, por exemplo, né? Compõe uma música pra mim, pra fazer sei lá, um comercial, usando uma coisa mais... Talvez leve, né? Uma coisa, assim, sobre encomenda, então, de repente, compõe pra não. Filme, eu componho para o meu disco, né? Mas eu acho que é mais difícil. Imagina tu me mostra o teu disco assim, meu disco tem esse aspecto aqui, né? E eu quero que tu componha uma coisa que eu quero encaixar. Cara, eu tenho que fazer aquilo ali, né? Eu não posso fazer uma coisa muito contrastante, né? Então isso é difícil de fazer. E isso é mais... Tu tá falando de música, né? Porque tu não compõe letra, né? Ou compõe letra também? Componho letra meio porque eu gosto de canção, né? E daí tu tem a melodia, não pode fazer instrumental, né? E eu acho que, assim, na fase que eu tô, conseguir uma parceria com um letrista, assim, né? Talvez não seja tão interessante, tão fácil, né? Então eu componho já a melodia e já começo a colocar as letras ali, né? Cara, às vezes eu boto alguma coisa nada a ver, assim, só boto pra ter, assim, a métrica, né? E daí canto aquilo ali, gravo, tá? Eu já sei como tem que soar, soa bem, né? Legal. Aí só não é isso que eu quero dizer, cara. Eu vou lá e tiro tudo. E daí eu crio uma poesia daí, né? Nossa, mas o teu processo é muito diferente, então, de todo o resto, né? Porque normalmente ou vem junto, né? O que eu vejo, né? Ou primeiro o pessoal pensa na harmonia e depois, só na harmonia, e depois coloca uma letra, a melodia, né? Pelo menos é o que todo mundo com quem eu conversei. Harmonia, melodia e depois letra? Isso aí. Melodia e depois letra. Ou junto. Já vem acordes, normalmente, a pessoa bota os acordes com a letra e vai soando, e vai sentindo e vai colocando. O teu é muito diferente, né? Tu realmente, a melodia é a composição inicial mesmo, né? E daí tu vai montando a harmonia e depois tu vai ver a letra pra depois fazer a letra à parte, no caso. Sim. Caramba!
E pra mim, eu já deixei aberto. Cara, se a minha letra não ficar boa, eu tenho... Porque, na verdade, ali é O Segredo do Amor. Essa primeira música que eu lancei, né? O single. Eu criei ela, assim... Foi acho que a segunda música que eu criei. Uau! Daí, né, quando eu me propus a compor, né? Porque eu tinha muito... Enfim, cara, não tô preparado. Se o cara sempre tem alguma... Sim. E eu pensei, não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu quero experimentar, né? Que legal. Daí eu criei a harmonia, criei a melodia e criei... Daí eu comecei a ler algumas poesias e achei uma poesia legal, assim... E daí comecei a escrever ela de outras maneiras, né? Que legal. Eu quero falar isso de outra maneira. Comecei a escrever. Ah, é isso aqui. Aí comecei a botar aquilo que eu tinha criado, a partir de uma outra inspiração, botei em cima da... Comecei a casar com a melodia. Caramba, meu. Que legal. Daí, essa música, agora não lembro, acho que essa aí não foi mexida, a letra. Porque ela tem uma coisa da prosódia, né? É quem vai contar o segredo do amor? Quem pode me contar o segredo? É um erro de prosódia, né? Eu sei. Deveria ser o segredo. Não segredo. Segredo. Só que o cara não tem como fazer diferente, né? Porque eu queria talvez botar... Quem sabe... Porque tá falando que o amor, ele vem... Tá falando do amor humano, o amor romântico, assim, né? Ele vem e deixa a pessoa, né? Tipo, a pessoa fica apaixonada, por exemplo, assim. Né? Cara. E ela fica meio perdida, assim, né? Porque tudo acontece ali, né? E só que esse mesmo amor depois levou-me tão longe para o mar, assim, né? Naquela poesia que eu li, assim, eu fui criando a minha ideia, né? Legal. Essa imagem que eu criei na cabeça, né? Só que esse amor, ele não aparece mais. E daí depois, eu lembro que eu pensei assim, cara, alguém tem que saber o endereço do amor, né? Era essa a ideia principal. O e-mail, o contato do amor. Quem é que tem o contato do amor? Me digam, né? Pô, eu tô aqui, né? Longe, tô perdido aqui. Que legal. Cara. Só quem me trouxe pra cá foi o amor. Agora alguém responsabiliza ele, né? Que legal. Então, quem pode me contar o endereço do amor? Daí não achei que é só, né? Ou quem pode me dizer o e-mail, mas nada a ver, ó. Não, e-mail não. E daí mas o endereço e segredo é legal, essa cara. A ideia é essa, né? Daí tá, mas o segredo do amor, então. Qual é o segredo dele, né? Ele tem algum segredo que não tá sendo contado. Então a palavra ficou segredo, ficou esse erro de prosódia, mas ficou como... Encaixou na métrica da música, assim. Me falaram que pode ser, né? Em alguns casos pode ser. Deu, não, então beleza. Que legal, cara. E agora como músico, então? Quais são as tuas referências? Pessoas que tocam. Não precisa ser o teu instrumento, que eu sei que o teu instrumento principal, apesar de tu dar aula de tudo, né? De baixo, bateria, violão... Bateria eu acho que não, né? Bateria não. Baixo, violão, teclado. Apesar de dirigir também, né? Ser um diretor musical. Quais são as tuas referências no instrumento mesmo, assim? Daí o cara fala umas referências assim, daí o cara meio que se compromete. Mas... vamos botar 3, então, e aí os outros nos perdoem, não tem tempo pra todos. Não, porque daí os caras vão achar que eu toco muito. Daí... Não? Por que não, ué? Mas é que daí, isso também eu aprendi com o Edu, né? E é uma coisa que eu sempre tive problema. Porque quando, por exemplo, pegar, eu vou tocar que nem um músico lá do Kleber Lucas, por exemplo, vou falar um nome aqui, né? Daí, cara, é possível tocar bem, assim, como a música do rádio, assim, a música popular. Até a música da igreja, que tem uma qualidade boa, tem muitas músicas com uma qualidade excelente, né? Cara, é possível tu alcançar o nível dos caras, assim. E isso é ruim, de certa forma, né? Dependendo da maneira como tu pensa, isso pode ser ruim. Porque, por exemplo, na igreja, assim, a primeira igreja ali, eu, às vezes, tirava os louvores, às vezes, quase em cima, assim, tirava igual, tirava harmonia, era acessível, né, cara? E daí, o músico, geralmente, pelo menos a minha experiência é essa, minha, né? Daí o cara, eu sou bom, né? Sabe? Sim, ele tem essa... Porque a tua referência é aquela ali. Aí tu, conseguiu tocar parecido, cara, 50%, 60%, o cara já se acha bom. Sim. Porque não teve uma prova de verdade, não foi provada. Isso aí. Então, daí quando eu comecei a estudar com o Edu, ele falou, cara, escuta esse cara aqui e faz essa versão dele nessa música aqui. Daí as referências que ele me passava, assim, que eu adoro, assim, né? É o Glenn Gould, pianista, né? Sim. Que daí é um dos maiores intérpretes foi um dos maiores de bar, né? Esse é erudito, né? Pianista erudito, Glenn Gould, né? E daí o cara é um absurdo, assim, cara. A precisão dele, assim, enfim. Ele, pra muitos, é o maior pianista do mundo, assim, né? Então, e às vezes ele é meio do contra. Se os caras tocam a marcha turca rapidinho, ele toca mais lenta, né? E tem um filme que acho que são as 32 variações de Glenn Gould, eu acho 31. É aí que ele foi conhecido, né? Porque daí ele pegou acho que isso aí era desconhecido, essa obra de Bach. E ele foi lá e tocou de uma maneira que as pessoas, cara... Começaram a olhar pra ele.
Eu não sei se essa música, essa obra aí que os caras falaram que essa e uma outra, eu tenho quase certeza que essa aí. Quando eles mandaram, acho que satélite, mandaram alguma coisa para o espaço para ver se encontravam vida em outro planeta, eles mandaram o melhor que a gente tinha aqui, né? Daí obra de arte e tudo mais, e mandaram essa música aí. Caramba, meu, que legal, meu. Quando os alienígenas vierem Encontrarem lá, ó, na Terra tem esse tipo de música aqui. Né? Bah, mas se eles chegarem aqui agora, eles vão se perder, né? Vão se perder. Vão achar que é outra coisa. Vamos botar o segredo do amor lá pra... Mudou tudo. Mudou tudo, né? Eles não fizeram isso de novo? Recentemente? Eu li, eu acho que faz uns anos atrás, mas já faz uns anos isso. Que eles mandaram de novo atualizado. Isso aí faz um tempo. E agora eles mandaram, acho que uns, sei lá quantos anos, pro espaço atualizado. Né? Essa obra aí é considerada uma das maiores obras de música humana, assim. Uau, cara, que legal. Então, feita por Bach, compositor, interpretada pelo Glenn Gould. Absurdo. Aí depois é o Herbie Hancock. O Chick Corea. Tem o Keith Jarrett. Eu não sei pronunciar o nome dele. Se escreve Kate Jarrett. Com K, né? Kate com K, né? Kate, é. Daí tem... Certo que eu sei que se ele falar Keith, né? Como ele é americano. Keith Jarrett. Pô, cara, legal. Cara, esse cara é um absurdo também. Só que até algumas coisas assim, eu já estudei deles, assim, já escutei bastante, assim, já... Mas são inspirações, são influências também, né? Só que sabendo, daí é aí que tem aquela questão que eu tava te falando sobre a... O músico tem muito disso de às vezes achar mais do que é realmente. Enfim. Sim. Eu confesso que eu tive esse problema de achar que sabia tocar. Como eu tava num grupo de músicos, né, que não eram estudantes, não estudavam, não buscavam, e eu buscava mais, então eu tava num nível acima. Só que o meu nível acima... Né, tipo... É que sempre vai ter alguém que vai estar mais acima, né? E não é uma competição, né? Isso que é importante também, né? Passar. Cada um tem a sua praia, né? Mas se pensando em referências, se tu pega as referências boas, as melhores, tu vai estar sempre um nada, né? E sempre vai estar crescendo um pouquinho, né? Isso aí. Então se eu escuto... Eu toco as invenções de Bach, toco 13 invenções do Bach, né? Aí eu sempre escuto o Glenn Gould, assim, pra aprender com ele como é que é a expressão dele, né? Que legal. E assim vai, esse tipo de coisa é legal, assim, né? Pô, cara, show de bola. Aprende agora com o melhor, né? E sabe que tu não é... E que tu não é... Mas como é que tu se mantém assim? Simples, na simplicidade. Que exercícios tu faz pra continuar se mantendo simples? Porque pra mim, né? Tu sempre foi um cara muito disposto a ajudar os outros e que se dedicou, que sabe muito, que entende muito, que toca muito com todo mundo que eu falo. Mas se manteve na simplicidade de entender que não é melhor que ninguém, pelo menos pra mim. Claro, tu teve uma fase, eu tive, todo músico, eu acho que deve ter uma fase, né, que tu tá cercado ali, né, de um monte de gente que não né, nunca ouviu falar que é nona, e tu fala, toca o nona, não sei. Como não? Eu sou melhor. Aí, todo mundo teve, né, mas como é que tu se mantém na simplicidade? Acho que é um pouco isso, né, tu ter as referências certas, né, acho que dá pra falar isso, né, referências certas. Porque se tu vai pegar as referências... Não, eu quero tocar assim, daí quer tocar que nem os músicos, talvez, que tocam essa música que tá bombando, por exemplo, assim, cara, então em 2 meses tu vai ser bom, né? Tu vai ser o melhor, né? Só que o cara perde muito com isso, né? Porque a música o cara não aprende só pra isso, né? Tu aprende para teu crescimento, para se desenvolver. Então, a hora que tu não precisa mais aprender, daí tu perde a graça, né? Isso aí, penso isso então, também. Tem que ter referências que... Prefiro ficar com o Glenn Gould, que eu nunca vou tocar que nem ele, né? Do que... Já bota um cara que é inatingível, assim, que daí, quer saber, cara? Cada vez que tu escuta o cara, tu vai estar aprendendo com ele, né? Aí tu escuta, e tenta tocar alguma coisa assim, junto com ele, tenta tirar alguma ideia dele, assim. Todo dia tu aprende muito, né? Que legal. E daí tu se mantém muito assim. Cara, que show, meu, que show. E como o homem agora, quais são os teus sonhos já? Não pra daqui a 5 anos, assim, mas pra vida. O que tu pensa, assim, tipo, ao final da tua vida, o que tu imagina como construção de sonhos mesmo? O que tu gostaria de alcançar, almejar? Não só material, mas espiritual, financeiro, familiar. Se eu tentar dividir em 3 partes, assim, daí eu acho que eu consigo desenvolver um raciocínio, assim, porque é uma pergunta... Essa pergunta é boa. Tu não esperava, né? Essa pergunta é boa. Essa tu não esperava. O que tu quer pra... Eu me esforcei, cara. Tô aqui, eu tô... Tipo, o que tu quer, né, pra tua vida, cara? Daí o cara, não, mas eu quero comprar uma casa legal em tal lugar, quero viajar, coisa e tal. Tá, mas aí, cara, tem um monte de gente que faz isso aí. Enfim, E às vezes o cara chega lá no final, né? Que nem os caras dizem, eu não lembro como é que é a frase, mas tu
tu sobe uma escada, Aham. né? E depois vai descobrir, não, mas é o lado errado. Eu queria. a outra parede. Pá. Mas daí esse já é o final da vida, né, cara? Daí o que tu vai fazer? Não vai virar escada e subir tudo de novo, não dá, né? Isso aí, no processo, né? O cara se perde nisso, né? Então, uma coisa assim que me realiza assim é a composição, né? Eu sei que não é a resposta à pergunta, vou desenvolvendo. Tá. Então, eu quero compor bastante, assim, quero compor em outros estilos também, assim, né? Fazer algumas coisas assim, até para deixar como legado mesmo, assim, né? Da música brasileira, assim. Eu gosto muito do Segredo do Amor por causa que ela tem a coisa da raiz brasileira. Um arranjo mais moderno, mas ela é bem brasileira, assim, né? Mas isso, enfim, isso aí, se eu não fizer, por exemplo, não vai mudar nada, né? Nem pra mim, nem pra família. Sim. E depois, eu acho que isso responde um pouco melhor, é que a gente tem um desafio de que é o normal, né, cara? Eu fico pensando muito assim nos reis, por exemplo, na família real. Não exatamente assim, né? Mas eu fico pensando assim, nos padrões, né? Na tradição. Então a tradição ela vem ensinando muito pra gente, né? É verdade. E quem entende a tradição, depois tu vai replicar isso aí Isso. e tu vai ter, enfim, pessoas com... Vai desenvolver, vai avançar na tecnologia, vai avançar na ciência, porque tu foi... É assim que os caras fazem os estudos, né? Eles analisam um grupo de pessoas lá por 20 anos e depois escrevem um livro sobre aquilo ali. Isso aí. Isso aí, que hoje em dia se perde muito esse tipo de pensamento. Eu sei que na ciência não se perde, não tem como tu fazer ciência assim. Sim, mas é tudo muito imediato no resto do mundo, né? Tudo muito pra agora, ninguém quer esperar, né? Exatamente. E só que isso aí gera os resultados, porque daí eu venho de uma família que, de certa forma, não tinha uma estrutura, né? A gente, pai e mãe vieram pra cá, não tinha casa, daí eles vão atrás e conseguem. Sim. Família grande, daí é tudo muito limitado, assim, né? Sim. Que eu não vejo como um grande problema, porque é uma outra aprendizagem, né? E daí... Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? De eu fazer coisas Sim. que amparem ou que ajudem nesse sentido, né? Acho que composição é um pouco disso, né? Sim. Mas, tipo, tu pegar e tu desenvolver trabalhos, tanto na área da música, experiência, né, com alunos, criar projetos, né? Que ajudem as pessoas a se desenvolverem, né? O seu potencial como ser humano, como músicos, como profissionais, porque a música é muito ampla, né? Sim. Tu pode abrir um projeto e as pessoas podem participar, tanto pessoas que não têm acesso àquele tipo de coisa, como os outros talvez tenham acesso, mas eles têm outra contribuição para fazer. Isso, não necessariamente tocando, né? Mas escrevendo, pensando. Exatamente. Então o cara pode se desenvolver como músico, pode ter uma profissão, ele pode se tornar um psicólogo, pode se tornar um médico, se tornar... A partir da música, eu acho que a formação musical ela é muito completa. Eu só acho que a formação musical ela não te dá, tipo assim, o cara é um músico lá, o cara é um pianista e sabe falar sobre isso, que eu acho que é importante saber falar. Só tocar não... Mas o cara tem que ser... Não, esse aspecto da música, essa parte da história da música, saber contextualizar e trazer isso... Fazer uma troca, né? Sentar com alguém e trocar. Ó, tá, mas por que tu estuda música? Ah, por isso, por isso. A música me traz esse benefício. Mas eu acho que ainda a música, ela precisa ter esse lado, não é psicológico, mas esse lado talvez sociológico, não sei. De contextualização. De contextualização. Por que tu tem uma escola de música aqui? Por que tu tem esse grupo vocal aqui? Não, porque a gente canta, né? Daí sempre volta aquela coisa, a gente canta as músicas lá mais brasileiras mesmo, a gente faz arranjos modernos, a gente usa toda a tecnologia que tem, sabe, essa coisa de tu agregar, né? Não separar, não, aqui agora a gente só canta música só bossa nova e a gente não bota outros instrumentos. Não, de uma maneira, não é sábia, mas uma maneira estudada, assim, aprofundada, e o cara pesquisar e depois fazer um projeto novo, mas cheio de tradição, cheio de raiz. Cara. Então, eu acho que a música ela tem esse papel, assim, só que ela não consegue fazer isso sozinha, né? Não. Porque eu vejo assim, o cara que é bom, assim, o cara que é muito proeminente, talvez assim, às vezes ele tá muito desconectado, né? Aquele cara que é meio elite, assim. Só que por que ele não se conecta com o que não é, né? Porque não deveria ser assim, cara. Quem é que tá separando? Ah, mas porque o cara ele estudou, não sei o que. Tá, mas porque ele estudou, viajou. Isso. Então troca o que não tem ali, né? Exatamente, isso aí. Mas nesse sentido de conexão, assim, né? Uau, cara, que legal, mano. E no final agora, Jader, pra gente ir amarrando a conversa, o que tu gostaria que as pessoas dissessem de ti quando tu já não estivesse aqui? Tipo, depois que tu partisse.
Eu tô me esforçando, cara. Pô, só pior. Como se fosse assim, quando perguntassem sobre o Jader, o que tu gostaria que as pessoas respondessem, depois que tu já não tivesse mais aqui? Pois é, o cara é forçado, quase forçado a dar uma resposta meio como é que chama? Não é teológica. Não sei. Mas é tipo... Meio clichê, tu diz? É, meio clichê, né? Ué, mas se for, é que o clichê é clichê por uma razão. Às vezes ele funciona. Mas tem coisas que acontecem assim que é difícil, claro, né? Mas daí tu vê que... Agora não lembro qual história da Bíblia que acontece isso. Tem um profeta, né, chegando no lugar, ou saindo, enfim. Ele tá ali no meio de uma conversa. Quando ele sai, quando ele chega ali, a mulher ali, eu lembro que era uma viúva, talvez ali, ela fala assim, esse é um homem de Deus, né? Então, ela reconhece, sim, na atitude dele, reconhece no andar dele, de alguma maneira é reconhecido, né, cara? Foi Eliseu, né? Com Eliseu. Então, eu acho que tem que ser meio por aí, se não for essa coisa de... Lembrando de C.S. Lewis, ele fala que o cristianismo, na verdade, assim, né, a vida cristã, ela não é tipo não são as regras, não é tudo que a gente tenta fazer assim. Ela tem mais a ver, por exemplo, com um jogador de golfe, ele fala assim. Uhum. Que daí o jogador de golfe é o seguinte, ele pega... Tá falando da virtude, né? O jogador de golfe, quando tu vê ele assim, cara, tu já percebe, não, esse cara joga golfe. Por causa que ele tem os trejeitos, né? Uhum. Ele tem os maneirismos, né? Então, nesse sentido, assim, né? Uau. O cara, tu desenvolve tanto, tu pratica tanto aquilo, que tu acaba sendo reconhecido, ó, o cara é um jogador de golfe, porque... Né? Não é por causa que ele joga bem só, mas por causa que fora do campo também ele tem a postura. tem uma postura. E é assim que tu gostaria de ser lembrado. Daí essa resposta eu vou ter que trabalhar muito, né? Mas seria uma maneira de o cara pensar, né? Pô, mas o que eu quero? Então, que alguém me veja e tenha coisas boas pra falar, assim, né? Da lembrança, da memória, assim, né? Não, mas a gente faz a parte 2 e aí tu pensa direitinho na resposta, que eu te prometo fazer a mesma pergunta daí. Cara, muito obrigado por tu ter vindo, participado comigo aqui. Queria te agradecer de coração. E eu preciso lembrar, né, deixar registrado, esse vídeo vai ficar salvo para sempre, que eu estava para fazer prova, né, no vestibular da faculdade e eu tinha que levar 2 partituras, né, das músicas. Só que eu não tinha a menor ideia de como escrever as partituras. Sim, vestibular da universidade. Eu não sabia escrever as partituras. E fui na casa do Jader, de noite, Jader. Tava tua filha, né, dormindo, tua esposa dormindo. E o Jader me recebeu depois do horário do expediente. Falou, não, cara, peraí que eu vou fazer pra ti. Eu digo, aqui são essas músicas aí. Ele pegou e fez as partituras pra no outro dia de manhã eu levar e conseguir fazer a prova, né? Tô confessando minha culpa que eu não sabia. Agora todo mundo daquela banca lá de 2014, cara, foi isso. Vai saber que eu não sabia, mas o Jader me ajudou fazendo e eu pude levar as partituras, fazer a prova, fui aprovado. Pô, e se eu não tivesse esse amigo aqui que é o Jader, né, que apesar de tantos anos sem a gente se falar, eu não teria levado as partituras, teria sido desclassificado da banca, não teria conseguido entrar no vestibular, feito faculdade, tudo e ter conhecido grandes pessoas que eu conheci lá dentro, né? Então essa é uma dos agradecimentos públicos que eu quero fazer a ti, cara. E ali me ensinou de novo, né? Eu sempre comento que os entrevistados que eu trago são pessoas que me ensinam e continuam me ensinando mesmo depois a gente continuasse falando, né? Me ensinou a não negar ajuda quando alguém precisa, mesmo que seja tarde da noite, que tu já esteja cansado, com a tua família cansada, com todo mundo lá, tu estava lá ajudando um cara que não tinha o que te entregar de recompensa, assim, sabe? Eu não teria nada para te favorecer, né? Foi um prazer, é bom saber, assim, né? E tu passou também, né? Mas se eu não tivesse as partituras, eu não iria passar. Né? Foi legal. Cara, eu acho que é um pouco um impulso agora que eu vou fazer aqui, mas é que a gente tá numa escola de música, né? Uhum. E daí eu tenho agora não é esse impulso que eu vou ter, assim. Mas quando geralmente tô tocando, às vezes o cara quer ensinar, quer ajudar de certa forma, né? Uhum. Porque eu acho que é um pouco de vocação também, né? Mas com certeza. Mas a gente pode divulgar um pouco da escola aqui também, agora aqui, falar um pouquinho sobre a escola. Mas claro, cara, isso aí é ótimo. Aqui a gente pode conversar, que a gente tá gravando aqui na escola de música Tom Maior. Eu sempre abro o programa falando da escola, né? Que eu falo que estamos direto daqui. A escola fica na rua Santini Longoni, 255.
E nós trabalhamos com metodologia totalmente diferenciada. Eu sou um dos professores aqui da escola, né? Tenho alunos, então quem vê no podcast também pode se encontrar comigo aqui, né? Show. Temos outros professores, a professora Carol, que dá canto junto, a Rai, que dá musicalização infantil, temos a Aulen, que também dá musicalização infantil e teclado iniciante, eu dou teclado, violino, o Maicon dá violão, guitarra, e atualmente nós estamos sem o curso de bateria. Tem o Márcio, que também dá os sopros. É músico do exército, tudo, né? Ele dá, o que ele dá? Saxofone, trombone, clarinete, flauta transversal, flauta doce também tá incluso, né? E cavaquinho, o cara dá aula também. Tem aula de baixo aqui também, é o mesmo professor Márcio que dá. Então esse impulso foi ótimo, porque foi o primeiro podcast que a gente falou, na verdade, foi muito, muito de Deus ter falado sobre isso, né? A gente não comenta tanto. E em breve vamos ter uma placa aqui, cara. Já comentei com o Michael da Escola Tom Maior aqui pra gente poder registrar que estamos gravando aqui, né? Fica em Canoas, no bairro faz Rondon. um merchan aqui. Isso aí. Vai ser legal. Porque a gente tava falando no começo, né? A música é o que vai que salva, cara. É o que vai salvar. Hoje em dia, as crianças, adolescentes, adultos, né? Isso. Porque é uma geração muito desconectada, na verdade. A gente fala, não, uma geração conectada, mas é uma geração muito desconectada, assim, né? Isso aí, desconectada do Com todo, o outro, né? Do né? que importa também, né? Então a música, ela faz toda a diferença, né? Com certeza. Ah, e que bom ter professores como tu aqui, como o Maicon, a escola aqui também. E tu também atende, né? Se tu quiser, fica o contato na descrição do vídeo do Jader. Vou botar o link também da tua música pro pessoal conferir lá no Massa. Spotify. E vai ficar o contato dele do Instagram. Por lá vocês podem contratar ele também para aulas, direção musical, consultoria musical, palestras, às vezes até workshop mesmo. Fique à vontade que eu recomendo demais. Esse cara é incrível, não só de coração, como de música também. Obrigadão, Jader. Top. Valeu, meu. Agradeço. Valeu. Direto da Escola de Música Tom Maior, como a gente falou, encerrando mais um Pod Sante. Curta, compartilhe esse vídeo. Até a próxima entrevista. Obrigado.